Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão, amém, aleluia. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. E em seguida partiu os pães e o deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje traz essa dimensão de proximidade, de compaixão por parte de Deus para com o seu povo. A primeira leitura do profeta Isaías já retrata muito bem essa dimensão. Ele mesmo, através das palavras do profeta, vem e diz ao povo: Vinde a mim. Vinde a mim, vós que não tenhais dinheiros, para que possa comprar comida. Vinde a mim, vós que tendes sedes, para que possam ser saciados. É um Deus que se aproxima, é um Deus que não está na dimensão e na lógica da humanidade, mas um Deus que quer justamente a solidariedade, a comunhão, a paz, o bem de todos, para que todos possam ter vida e vida em plenitude. A primeira leitura traz essa dimensão ao falar: inclinai-vos vós todos, inclinai vosso ouvido para escutar a Deus, inclinai-vos vós todos e aproximai-vos para que tereis vida, para fazer de fato com Deus um pacto eterno. Não um pacto humano, não um pacto apenas de alguém que tem essa dimensão própria de vida econômica ou a partir de toda a perspectiva humana, mas a partir da perspectiva de Deus, um pacto divino por toda a eternidade. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós temos na nossa vida, um Deus que se aproxima, que quer estar com o seu povo, um Deus que ama e ama profundamente, contrário a toda a lógica
nossa hoje. Se olharmos assim um pouco o parâmetro, parece assim contraditório para que possamos pensar, né? Como é que podemos comprar comida sem dinheiro? Como é que vamos beber se não temos aonde buscar a água? Essa é a lógica do mundo de hoje. O mundo de hoje é capitalista, não vê a necessidade humana, não vê a necessidade das pessoas, só visa o lucro, só visa o ter, só visa o encher-se de coisas. Então temos que cuidar. A lógica de Deus é outra. A lógica de Deus quer a solidariedade, o amor, a proximidade, o também interesse de cada um de nós pela dor, pelo sofrimento do outro, como ele se compadece também pela dor, pelo sofrimento do seu povo. Em a leitura do Evangelho, essa presença, Deus que vem e multiplica. Tem um povo faminto à sua frente, mas, no entanto, se compromete. Os discípulos não querem se comprometer com o povo. Eles dizem assim, vamos, despede, manda embora, para que eles vão atrás, para que eles procurem a sua comida. Mas, no entanto, Jesus olha para os discípulos e diz, eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmo de comer. E a lógica dos discípulos ainda continua humana. E aí a pergunta vem direta para Jesus, como é que vamos dar de comer para toda essa grande multidão? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Como é que vamos dar? A lógica humana. Eles ainda não entendem a dimensão do milagre, da presença de Jesus. Eles não entendem essa dimensão profunda ainda da presença de Jesus em seus meios. Não confiam, não acreditam. E Jesus, novamente, prova a eles que a dimensão da vida, a dimensão própria de partilha, de solidariedade, é que faz com que todos também tenham tudo e abundância. Por isso que diz, todos ficaram satisfeitos. A abundância acontece a partir da confiança em Deus. Então vamos, em primeiro lugar, hoje, a confiar em Deus, olhar para Ele, pedir sempre que Ele possa, de fato, nos agraciar sempre com a sua presença, com o seu amor, com a sua vida em nós. E fazemos a partilha. O início do milagre, aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, parte de uma partilha. Alguém que trouxe, não nesse evangelho, mas em outro do evangelho sinótico, está justamente uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus não parte apenas de um milagre, né, como se fosse um passe de mágica, mas parte da atitude de alguém em partilhar. A atitude de alguém simples, humilde, por isso que fala da criança, porque a criança é capaz de confiar mais, de se jogar mais, de estar mais atento a toda a presença, né, das pessoas que estão ao seu redor, sem a desconfiança, sem os preconceitos, e ele vem e traz 5 pães e 2 peixes, e aí acontece a multiplicação. Então perceber, quando nós nos expomos também a partilhar, é Deus que multiplica em nós a vida, a presença, é Deus que multiplica em nós as virtudes. Quem aqui é de comunidade sabe, né, ministros, catequistas, animadores de grupo de família, o pessoal aí dos setores, quando a gente faz uma partilha, um almoço partilha, vamos lá para um sítio fazer um dia de encontro, de convivência, ou uma formação, vamos fazer uma partilha. Podemos ter 200, 300 pessoas, sempre sobra muito para se levar para casa. Parece que as pessoas naquele dia não comem, né? A gente começa a olhar e percebe que cada um leva um pouquinho, e quando a gente vê, faz um almoço e sobra para o lanche, e ainda leva para casa, porque as coisas partilhadas, elas parecem que multiplicam também na nossa vida. Assim também, nós também dentro da comunidade, olhar um pouco, o que nós temos que partilhar. Às vezes é as nossas dificuldades, às vezes os nossos sofrimentos, às vezes é o pouquinho que temos também para que o outro possa ter e não passar fome, não passar a necessidade, mas o importante é partilharmos. E aí Deus faz a parte dele, multiplica, faz com que a gente possa ter e ter em abundância. Então que possamos ter essa dimensão de vida, possamos ir de encontro também como Deus, ir contrário a toda essa corrente, né, de capitalismo, toda essa corrente também de falta de amor para com o povo. Hoje nós vemos, olhando as leituras de hoje, esse questionamento de partilha, nós vemos o acúmulo de muitos, de muito por poucos, e a pobreza de muitos que não sensibiliza a poucos, principalmente no âmbito de política. Estamos aí indo para eleições, então cuidar muito. Temos muita corrupção, temos muita ganância. Corrupção acontece pela ganância, pelo sistema político já falido, podemos dizer, que permite que muitos acumulem demais, enquanto outros passem necessidade, enquanto outros têm o mínimo
para viver. Então temos que ter essa reflexão. Não podemos mais nos agarrar a partidos políticos apenas, não podemos mais nos agarrar a grandes chavões que já passaram, porque hoje já não se tem mais fidelidade. Um candidato pula para um lado e para o outro e assim vai. Então na política nós precisamos muito a presença de Deus, das nossas orações, mas principalmente também da nossa consciência. Então tenhamos essa consciência como batizados, como membros de uma comunidade, viver a nossa consciência, olharmos bastante para que possamos nós também dizermos sempre sim à solidariedade, o amor, seja na comunidade, partilhando os nossos problemas, buscando as nossas soluções, seja também no âmbito da nossa sociedade, aonde somos chamados também a responder como cristãos católicos perante a tantas situações de miséria e abandono. E aqui também hoje, os batizados, quando se tem um batizado, se tem essa dimensão de reflexão sobre a responsabilidade. Ser batizado numa igreja é dizer sim, é optar também, a partir dos pais das crianças pequenas, pelo próprio Deus presente na vida. Batismo é graça, batismo é dom, batismo é presença de Deus dentro da vida, batismo também é dizer sim a Deus constantemente. Então, procurar sempre dizer sim. A partir de hoje eles têm o direito de serem levados à igreja, de serem educados na fé, o direito de saber todas as orações por parte de seus pais e padrinhos, e também depois, com a idade, o direito de participar da catequese, assumindo as obrigações também dentro da nossa igreja. Então, pais e padrinhos, a partir de hoje, lembrar sempre, vocês têm que rezar com eles, educá-los na fé, nos valores cristãos, colocá-los sempre numa dimensão de relacionamento com Deus. E é Deus que diz hoje, a partir da primeira leitura, vinde a mim. Nós possamos ir sempre, levá-los às crianças, levar ao batizado, levar essa presença de Deus sempre no coração de todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.